agora nós vamos conversar com o presidente estadual do Cidadania, o Elci Barroso. Ele que é o presidente do Cidadania, partido do ex-governador Amazonino Mendes. Elci, seja bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez. Bom dia, Alex. Bom dia, Ananda. Estamos aqui para tirar as dúvidas, conversar sobre eleições, sobre tudo que a gente puder esclarecer aqui. Elci, olha, a vida do amazonino para chegar até aqui não foi fácil, partidariamente. Ele tentou vários partidos, o União Brasil, que depois o governador do estado do Amazonas acabou ingressando, ele tentou conversar com o PV, ele conversou com muitos partidos. E, no final, foi para o Cidadania. Só que aí, quando chega no Cidadania, o senador Plínio Valério disse também que seria candidato ao governo do estado do Amazonas. E ficou aquele problema interno. Mas agora, ontem, esse problema foi resolvido, bateram o martelo. Amazonino Mendes é oficialmente pré-candidato ao governo do estado do Amazonas pela Federação PSDB e Cidadania. Isso aí. Na verdade, aquela carta que saiu ontem, que foi exposta, vocês verem, a data dela é do dia 17 de maio, né? Então já foi comunicado há um tempo. Mesmo assim, o processo de federação, Ananda e Alex, ela tem, a federação, ela existe um estatuto, onde tem as regras de o que pode ser feito, tomado durante as eleições. E isso já estava muito bem claro para a gente. A gente tem um respeito muito enorme pelo senador Plínio Valério, mas é uma decisão de um coletivo, né? E a federação, a gente já tinha visto no próprio estatuto, ele tem uns itens que já nos dava essa segurança. Um dos itens, por exemplo, diz que o senador com mandato, ele tem direito a opinar ou a decidir qual caminho ele vai tomar, se ele vem para a reeleição ou para outra eleição de outro cargo, desde que ele esteja no último ano do mandato dele. O senador Plínio Valério ainda está na metade do mandato dele. É um dos itens. Outro item que diz bem claramente é que, mesmo que tenha disputa entre 2 ou mais pré-candidatos dentro da federação, sempre vai ser valorizado e contado por pesquisa. Quem indicar melhor pontuação nas pesquisas é quem vai ser escolhido. Então isso a gente já estava muito, muito tranquilo, não desmerecendo o senador Plínio Valério, mas que na pontuação de todas as pesquisas, nós temos o amazonino que está em primeiro em todas as pesquisas feitas até hoje, e o Plínio, muitas das pesquisas nem aparece pontuando. Então a gente já estava muito tranquilo em relação a isso. O PSDB e o Cidadania vem realmente unido para essa eleição? Se resolveu essa pendência com o Plínio Valério? Vocês já conversaram com ele? Ele vai estar no palanque do Amazonino Mendes e do ex-prefeito Arthur Vigílio Neto? Na verdade, assim, todo o nosso trâmite de conversas, de contato é com o Arthur, com o presidente estadual. O ex-prefeito Arthur Vigílio. Com o Plínio a gente ainda não teve uma conversa, não tivemos uma conversa, mas assim, queremos ter essa conversa, queremos participar, porque o ideal é que todo mundo esteja 100% enganjado num projeto partidário. O projeto partidário nem sempre é o que a gente quer, né? Nem sempre, mas ele é um coletivo. Então, a partir do momento que os partidos ou a federação decidem caminhar de uma forma, o certo é que todos os filiados caminhem nesse propósito, né? Então, assim, a gente vai conversar com ele, sim, tem todo o caminho aberto para isso. O relacionamento nosso com o PSDB é muito transparente, muito claro, e até além do que uma proposta só política. Realmente tem um link de confiabilidade, de respeito um pelo outro, então isso é bem interessante. Está muito legal essa federação aqui no Amazonas, né? A federação vem com quantos candidatos a deputado federal? Quem são esses candidatos, Elci? Olha, hoje nós temos o limite máximo, que são 9.
né? O limite que dá são 9. Nós temos umas pré-candidaturas já certas, que é do vereador Amon, da ex-deputada federal Conceição Sampaio, do Israel Paulaim, né? Então são pessoas que já estão confirmadas a pré-candidatura. Outros a gente ainda está trabalhando, porque são 9, mas nós temos, eu acho que em torno de uns 18 a 20 pré-candidatos a federal, e que a gente tem que fazer aquele filtro, né, entender a caminhada, porque a decisão de quem vai ser candidato ou não só é até o dia 5 de agosto, né? Exatamente. E agora, como a federação mudou as regras, o Cidadania tem direito a quantos candidatos a deputado federal e o PSDB a quantos? Vamos lá. Pela regra, pelo estatuto, nós temos direito a de 30% a 35% da chapa. Mas o dentro Isso dá direito a 3? Dá direito a 3. Mas vamos lá. Dentro do próprio estatuto, ele deixa bem aberto para que cada estado, de acordo com do seu trabalho, do seu relacionamento, fique aberto. Então, aqui, como nós temos um relacionamento muito bom, o próprio Arthur comigo, a gente decidiu que não tem. Ele falou assim, se não tem regra. Né? Então a gente Se vocês tiverem 60% dos candidatos e eles forem mais viáveis do que os nossos, então vamos trabalhar os teus com 60% ou com 50%. Hoje a gente está dividindo a chapa com 50%, praticamente, tanto de federal quanto de estadual. A gente tem aqui um puxador de voto que teve uma votação muito expressiva na última eleição para vereador, que foi um fenômeno na votação, que é o Amon, que está fazendo um mandato muito atuante de vereador. Exatamente. Mas também nós temos aqui no PSDB uma puxadora de voto também, que é a Conceição Sampaio, que foi muito bem votada na última eleição e, por questão ali de coeficiente eleitoral, não conseguiu ser deputada federal, mas teve uma votação maior, por exemplo, do que do secretário e vice do Amazonino, que já esteve aqui conosco, esqueço o nome dele, do Bosco Saraiva. Votação bem maior do que do Bosco Saraiva, que teve ali próximo de 70 mil votos o Bosco Saraiva. Então aí vocês têm 2 puxadores de votos aqui, e o Joel Paulaim, que tentou pela terceira vez ser prefeito lá de Inhamundá, perdeu 2 vezes para o tio e agora perdeu novamente. Mas teve sempre uma votação muito expressiva, ficou sempre em segundo lugar lá em Inhamundá. Como é que vocês estão trabalhando essa questão de estrutura para a campanha de deputado federal? A estrutura, na verdade, a gente depende muito do fundo eleitoral, né? Muitas pessoas reclamam do fundo, né? Mas ele é lícito, ele é legal. Então a gente tem que trabalhar, a estrutura é muito grande. O Amazonas, ele é diferente. O Amazonas, a gente só tem 8 vagas de deputado federal, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com Roraima, que também são 8, só que a dimensão é outra, né? Em Roraima você chega de carro em todos os municípios. Completamente em todos. A quantidade de eleitores são muito inferiores. Então, assim, e a gente tem um continente, né, onde depende de logística, que é muito caro, você sabe. Avião. Nosso avião para ir no município, às vezes, é muito mais caro do que ir para os Estados Unidos, até para a Europa, né? Então, assim, a gente precisa muito dessa estrutura. Quanto que é o fundo eleitoral do PSDB e do Cidadania juntos? Hoje, o do PSDB está em torno de 390 milhões, mais ou menos. O Cidadania 86. Isso tu fala nacional? Nacional. Não, mas aqui, a fatia pro Amazonas. Isso é uma discussão que ainda vai ter mais na frente. Não tem. Então, assim, o que acontece? O que é que o partido enxerga a nível nacional? Ele vê onde tem as viabilidades maiores de candidatura, através de pesquisa, através de todo um processo que a gente faz de triagem, e eles identificam onde tem as maiores chances. Hoje você sabe que o foco da Nacional é fazer deputado federal, né? Então, assim, tanto é que o Cidadania só vai ter uma candidatura a governo no Brasil todo, que é o do Amazonas. O resto, assim, vão ser candidatos ou do PSDB ou outros candidatos majoritários, que nisso a federação pode estar junta.
Então, assim, é um critério que não tem como determinar nesse momento. Até porque o TSE só repassa essas verbas no final de julho, os partidos. E aí sim, quando os candidatos tiverem o seu CNPJ, a confirmação de candidatura, aí sim que é feita uma redistribuição e direcionado para cada um. Mas trabalhando o teto que o TSE também exige. Existe um teto de valores que ainda não foi também determinado pelo TSE. Isso é uma regra que ainda vai sair. Só para que a população entenda o que é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, na verdade, é uma verba que é destinada através do governo federal para o TSE, onde os partidos têm direito, de acordo com a bancada de federais que ele tem, eles têm uma distribuição. Quem tem mais deputados federais tem direito a mais fundo. Quanto maior a quantidade da bancada de federal, maior o fundo eleitoral. Ou seja, o PL vai pegar uma bolada. O PL vai. Não. O PL é o maior. É o maior hoje, mas... a regra é da eleição anterior. Então, hoje, o maior partido que tem é o União Brasil, que é a união do DEM com o PSL. O PSL foi o segundo que fez a maior bancada, né? O primeiro foi o PT, em 2018. Então, essa regra vale para a próxima eleição. Mas pegando a eleição, os mandatários eleitos na eleição de 2018. Entendi. E agora vamos falar de deputados estaduais, aí na federação de vocês aí. Isso. Na federação também, o limite são 25 candidatos numa chapa. E nós temos os 25. Na verdade, nós temos muito mais. A gente tem na faixa de 40 e poucos, 45, 48 pré-candidatos. Então, assim, a gente também vai fazer o mesmo monitoramento, mas a gente tem pessoas que já se lançaram pré-candidatos e que já estão, inclusive o deputado que a gente tem, que é o Wilker Barreto, que faz parte da chapa. Então, ele é pré-candidato, né? Nós temos a Varlene Gonçalves, que foi uma... Varlene? Varlene Gonçalves, que foi uma candidata a vereadora que teve uma votação muito expressiva. Nós temos o Rosivaldo Cordovil, que é do PSDB. Então, assim, a gente tem vários pré-candidatos aí dentro da chapa. Com mandato só o Wilker Barreto? Só, de estadual só. De vereador que nós temos 3, né? Um é o Amon, que está para federal. O William Alemão, que é vereador do Cidadania. E o Rosivaldo Cordovil, que é vereador do PSDB. Então são 3. Amon, o William Alemão pré-candidato. E o Rosivaldo. Que são pré-candidatos que têm mandato, né? Essa pergunta já fica para o segundo bloco. A federação de vocês, em nível nacional, pretende lançar uma candidatura a presidente da República. E hoje vocês conversam com o MDB da Simone Tebet, e que é pré-candidata, e inclusive o Dória desistiu da candidatura a contragosto, como se fala no movimento estudantil, foi atropelado, né? Aí sofreu um atropelamento de trator aí. Mas, enfim, para apoiar a Simone Tebet. Como é que você vê esse apoio em relação a Simone Tebet e ao MDB em nível nacional? Não entra na federação porque já passou o período da federação. Isso. Como você falou, o prazo já passou, que foi dia 31. Nós fomos um dos primeiros partidos a dar entrada, já saiu e foi homologado. Em relação a candidaturas, na verdade, lá atrás o Cidadania lançou um candidato, que era o senador Alessandro Vieira, um pré-candidato, que é do Sergipe, e o Dória ganhou as prévias internas dentro do PSDB, né? O Alessandro, com o tempo, desistiu, a gente retirou a pré-candidatura dele. Agora aconteceu esse fato com o Dória. E assim, o Cidadania, ele apoia a pré-candidatura da Simone Tebet. Isso a nível nacional é fechado.
Isso ainda tem um período de conversas, né, que vão existir, mas eu acho que hoje, na atual conjuntura que está, o melhor caminho realmente é de uma pré-candidatura da Simone Tebet. Eu estou conversando com o presidente estadual do Cidadania, o Elci Barroso, e nós estávamos falando no último bloco sobre a desistência do pré-candidato à presidência da República, o Dória, e entrando em cena a Simone Tebet do PMDB. Elci, o PSDB ele é um partido que faz prévias. É o único partido do Brasil que faz prévias. O PT chegou a fazer, em 98, chegou a fazer prévia, inclusive o Lula ganha as prévias do senador por São Paulo, que é vereador agora, pai do Supla. Eduardo Suplicy. Exatamente, olha, conheço o Supla e esqueci do Eduardo Suplicy, né? Chegou a fazer as prévias e o Lula ganhou naquela época, as prévias em 98. E o PSDB sempre faz as prévias. Só que dessa vez fez as prévias, umas prévias muito conturbadas, inclusive, que participou dessas prévias o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, ficou em último lugar, mas participou das prévias. E você achou que foi bom para a democracia a forma como o João Dória foi retirado dessa disputa? Olha, na verdade, eu sempre apoiei muito a candidatura do Dória por ele ter ganho, né? Mas o PSDB é o partido que fez essa prévia internamente, né? A gente não fazia parte ainda como federação. Então a gente tem que respeitar o que foi decidido. E aí, a pergunta, na verdade, é pro Elci Barroso sem ser federação. Sim. Quanto democrata. Sim. Por isso que eu estou falando. Eu entendo que o Dória tinha que ser candidato. Continuo nisso, porque eu me ponho no lugar. Eu acho que a gente sabe que uma prévia não é fácil. Não é fácil. Ele foi em todos os estados, uma votação que do início foi muito conturbada, já o período de votação. Aí depois ele ganha ali do Eduardo Leite e depois sai. É aquilo que eu sempre coloco. A parte democrática, ela tem que ser respeitada de todas as formas. Mas a gente tem que entender também o cenário, a conjuntura que a gente hoje está vivendo. A gente está vivendo uma polarização, não adianta a gente fingir que existe uma terceira via. Uma terceira via, hoje concreta não existe. O que pode acontecer, subir, ter algum desempenho bem superior ao que está hoje, porque hoje eu acho que está pontuando com 2%, né? O da Simone Tebet, que eu digo. Mas a gente tem um Ciro que ficou oscilando ali entre 6 e 9. Mas eu não vejo o Ciro passar disso, eu acho que ele chegou no teto. Até porque ele trabalhou muito forte para tentar trazer o PT lá atrás, esperando que o Lula continuasse, né, condenado, e com a retirada o Lula voltou para o jogo. Então ele perdeu o discurso dentro da esquerda petista, né, do que envolve o PT, e ele chegou no teto. E ele não consegue também navegar num centro-esquerda, ou no centro-direita, numa terceira via, ele não consegue esse elo. Então, assim, a gente realmente chegou nesse ponto. E chegou onde está nos indicadores de uma polarização. O que é interessante nesse momento é uma conjuntura até futura. Porque hoje uma candidatura de terceira via, talvez as pessoas enxerguem como ela momentânea. Mas a gente tem que lembrar que em 2026 existe um novo cenário, onde uma terceira via pode ser muito enxergada de outra maneira. E política é construção. Eleição é construção. E é o momento, né? Não adianta você entrar hoje achando que hoje você vai definir uma virada de pessoas que estão há muito tempo sendo... O atual presidente é pré-candidato à reeleição desde o momento que ele
ganhou a primeira, né? O Lula nunca deixou de ser, estava impedido, mas a partir do momento que ele foi legalizado, que pode, ele se tornou o que ele já era, né? Então, assim, que foi substituído em 2018 pelo Haddad. Então, a gente chegou numa polarização. Isso não tem para onde correr. Uma visão do Elci nisso. Elci, com a aproximação do Cidadania e do PSDB com o MDB da Simone Tebet, existe também uma aproximação com o MDB do Eduardo Braga aqui no estado do Amazonas? Na verdade, a gente tem relacionamento com todos os partidos. O Eduardo Braga não é um inimigo. Assim como o Davi Almeida não é um inimigo. Não tem essa pegada dentro. A gente conversa. E conversas são feitas justamente para se ajustar ou não, né? A indicação da Simone Tebet como uma candidata a nível nacional, isso não impede de a gente ou caminhar junto ou caminhar separadamente. Isso são decisões locais. Nacional é uma, que a gente vai atender porque nós somos partidos e a gente vai caminhar para um projeto único a nível nacional. Mas isso não influencia diretamente na decisão de Estado. Olha, antes do período aí que se fechou aí a janela partidária, o Eduardo Braga conversou com o Amazonino Mendes e também o Davi Almeida conversou com o Amazonino Mendes. Essa conversa, ela avançou? Existe possibilidade de mais conversas em relação a uma possível aproximação, aliança, né? Ou uma possível aliança? Isso. Conversas tiveram, isso aí foi tornado público, mas não tiveram mais conversas. Que a gente tem tempo para conversar? Tem. Que tem disponibilidade de conversa? Total. Mas a gente está entendendo o cenário, é o que eu falo. Ainda faltam praticamente 2 meses e pouco para a convenção, né? Então a gente tem um prazo de conversas. Até agosto ainda tem muita coisa. Tem muita coisa para acontecer, né? E a gente sabe que toda eleição, até o último dia, é dia, né? Então tem muita coisa para caminhar. Essas conversas são mantidas direto com o nosso próprio pré-candidato a governo, que é o Amazonino Mendes. Ele que assumiu esse papel de ser o homem da articulação? Sim, ou é o Humberto Miquiles que faz isso? Não, o Humberto caminha sempre ao lado do governador, mas as decisões são tomadas por ele. Quem vai ser o vice dele é uma decisão dele, né? A gente está aqui para dar todo o suporte, toda a base que ele precisa de estrutura. Mas tem em relação um spoiler assim, de que ele já sugeriu algum nome para vice? Ele já citou, eu acho que nome, mas assim, é o que eu falo, não é uma coisa que a gente está cobrando, impondo ou falando, não, vai ter que ser uma decisão, ou fulano só vem se colocar vice ou coisa parecida. Isso é uma decisão total dele. Legal. Sabe, o relacionamento que nós temos com o Amazonino, que não é de hoje, né? O partido já tem um relacionamento antes. Então, assim, a gente sempre foi muito tranquilo em relação a ele. Ele sempre foi muito correto, muito transparente com a gente. E isso é uma coisa que eu, como partido, como dirigente partidário, deixo muito tranquilo para ele. Sabe? É uma conversa que eu não tive com ele. Nem vou ter. Porque é uma coisa que é dele. E eu respeito esse lado, entendeu? Existe possibilidade, eu estou falando nessa palavra existe, sabendo que existe sim essa possibilidade do MDB e do Cidadania e do PSDB lancharem uma chapa única. As pesquisas mostram aí que os votos, tanto de Eduardo Braga quanto Amazonino Mendes, são votos de pessoas que são simpatizantes dos dois candidatos. E a votação dos dois, eles acabam que dividindo o voto do mesmo eleitorado. É o que eu falo, são conversas, né? Que são uma decisão majoritária. Quando eu digo majoritária, assim, realmente ela sai um pouco da figura do partido
para uma decisão individual, pessoal de cada candidato. Assim como o senador Eduardo Braga é o presidente estadual do partido, mas a decisão também de querer ser candidato, de decidir marchar de um jeito ou de outro, vai ser uma decisão pessoal dele. Então, realmente, tem muito tempo de conversa. A gente pensa, não, falta pouco tempo. Não falta. Ainda tem tempo. A gente percebe que tanto Eduardo Braga quanto Amazonino Mendes trabalham para uma pré-candidatura realmente de disputar o governo do Estado. A gente percebe pelas redes sociais, sim, pelas movimentações, pelas visitas no interior, inclusive do próprio Amazonino também, que está visitando o interior do estado do Amazonas. Isso. O Amazonino é pré-candidato. Né? Já está batido, já foi feito. Oficial agora. É oficial. Né? A Nacional endossou, tanto do Cidadania, que já tinha endossado antes, quanto do PSDB. Então, nós fizemos o evento aqui de lançamento dessa pré-candidatura dele, com a presença do Roberto Freire, que é o presidente nacional do Cidadania, e o Bruno Araújo viria, mas teve um contratempo, mandou até um representante. Mas eu acho que figuras maiores do que Amazonino e de que Arthur Vigílio num palanque mostra que a coisa é verdadeira e é para frente, né? Daqui para frente. O Arthur Vigílio e o Amazonino fizeram uma parceria em 2017. O Arthur Vigílio apoia a candidatura de Amazonino em 2017 e o Amazonino ganha a eleição no segundo turno do Eduardo Braga com uma votação, inclusive, muito expressiva. Então, essa parceria já é uma parceria antiga, né, Elci? Já, é uma parceria antiga e de muito respeito, sabe? A gente que participa de muitas reuniões, conversas juntas, a gente sente a sinergia dos dois. O pessoal tenta implantar alguma coisa aí, que uma rusga ali. Não tem. Sabe? São duas pessoas de um porte muito grande. E a nível nacional, não são meras pessoas de estado ou de cidade. A gente está falando de um Amazonino Mendes que 4 vezes governador, né? Quantas vezes prefeito, o tamanho que é o Amazonino e o tamanho que é o Arthur. O Arthur é uma figura nacional. Quem chega em Brasília, chega no Rio, em outras cidades, quando você fala de Manaus e fala sobre política, o pessoal já fala em Arthur Vigílio. Então, e lidera as pesquisas também. O Arthur sabe trabalhar muito bem, né? O Arthur é um diplomata, né? E basta falar isso. Mas, assim, é um cara que é de luta, que é de rua, que é de afrontar, e é um nome muito bom para se trabalhar. Nos bastidores da política, e a gente conversa com muitas pessoas dos bastidores da política, dizem que o Amazonino já escolheu um vice. Dizem que o Amazonino já tem um vice de sua preferência, e esse vice é Humberto Miquiles, que é muito próximo do Amazonino, que faz as articulações do Amazonino, tanto com prefeitos, quanto com pré-candidatos, que conversa politicamente pelo Amazonino. Isso é verdade? Eu volto a falar, é uma decisão que vai ser do Amazonino. Mas o Elci falar do Humberto Miquiles, eu só vou tecer elogios. É uma pessoa competente, lúcida, demais até. Mas existe essa preferência do Amazonino em relação ao Humberto Miquiles? Existe uma parceria deles muito forte, que é de estar realmente, o Miquiles é a pessoa que está ao lado do Amazonino, como outras pessoas, mas é a pessoa que está trabalhando próximo dele. E é o que eu falo, volto a falar, é uma decisão ainda que é do próprio Amazonino. Elci, pessoalmente... O Elci gostaria do Humberto Miquiles como eu acho um bom nome. Um ótimo nome, Ele é do PSDB ou é do Cidadania? Ele é do PSDB. Filiado ao PSDB. Então seria a chapa PSDB e Cidadania, né? Isso. Sem querer te comprometer aqui. Não me comprometendo. A gente tem... É um trabalho que é feito antes de filiação, a gente precisa estar seguro em partidos. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente ir para antes. Aí vão falar, o Amazonino sondou muitos partidos. O Cidadania sempre esteve de portas abertas para o Amazonino. Isso ele está muito ciente.
e com segurança. Porque ele tem uma pessoa aqui, que é o Elci, que daria isso totalmente para ele como dor. É um amigo antigo, né, Elci? Isso, e como também com respaldo da Nacional do Roberto Freire. Então, mas o Miquiles precisava, assim como outras pessoas que estavam em volta, porque quando você vem com um amazonino para dentro de um partido, não vem só o amazonino. Nós conversamos aqui agora com o presidente estadual do Cidadania, o Elci Barroso, e nós, no último bloco, falamos do vice, que pode ser o Humberto Miquiles, que inclusive é do PSDB. E o Elci disse que é um bom nome, mas que ainda não foi conversado nada sobre isso. Isso aí. A gente volta a falar de novo, né? Novamente. É uma decisão do próprio pré-candidato ao governo, do Amazonino Mendes, mas se for para endossar uma opinião minha, o Miquiles é um bom nome, é uma pessoa que trafega em todas as esferas, né, políticas, é uma pessoa competente, tem um histórico muito grande na parte política, já foi prefeito de Maués, já foi deputado estadual, federal. Chegou a assumir aqui o vice. Sim, também, vice, porque, né? Ele foi presidente da Assembleia, né, na época. Tanto que ele até abriu direitos não é uma pessoa que está aparecendo do nada, né? Exatamente. E ele depois deixou ser deputado federal, virou aí articulador político de muitos pré-candidatos aí a prefeito e a governador. A gente sabe que ele trabalha muito nos bastidores. Ele gostou de trabalhar nos bastidores politicamente. Em 2018... o Amazonino tinha apoio de 57 prefeitos. E naquela eleição ele perdeu para o atual governador, o Wilson Lima. Hoje, o Amazonino tem apoio de quantos prefeitos do interior? Olha, se eu for numerar assim, eu não posso falar certas coisas. Não. Mas, assim, a gente tem muito apoio. Mas deixa eu te falar uma coisa, Alex, que o Amazonino mesmo fala isso hoje. Prefeitos, deputados, vereadores, toda a estrutura de mandatos, ela te causa uma impressão de um volume muito grande. Mas quem decide a eleição não são eles, é o povo. Né? É bem diferente a pegada que a gente vê hoje. Então, assim, tem muitas pessoas com mandatos, muitos prefeitos que procuram, que conversam, sim. O Amazonino, além de ser hoje um pré-candidato, mas o Amazonino sempre foi um conselheiro. As pessoas que conhecem ele sabem que há anos as pessoas vão pedir opinião, entender, enxergar como enxerga o cenário, como é que está. Então, assim, são muitas as pessoas que procuram. Mas a gente precisa estar do lado onde que... Como aquilo diz, assim, o pessoal fala, beleza, tu combinou com todo mundo aí, combinou com os russos, né? Aquele velho ditado. Né? Então, assim, a gente tem isso. Mas o Omar disse que todos os prefeitos estão apoiando a candidatura dele ao Senado. Assim, o Omar está com todos, o Eduardo tem quase todos, o Wilson tem todos e assim... E o que sobra para você? Pois não, e a gente só tem 62 municípios. Né? Pois eu sempre falo que essa conta não bate. Essa conta não bate mesmo. Essa conta então, não bate nunca. Que a gente sabe que são pessoas competentes, que têm trabalho, que têm compromissos com muitos municípios e apoio, ninguém está desmerecendo isso aqui. Eu falei num tom até engraçado por causa da quantidade que tem. Mas, assim, quem sou eu para falar que o Omar não tem? Quem sou eu para falar que o Eduardo não tem? Né? Quem sou eu para falar que uma estrutura de governo grande, como é do governo do Amazonas, não vai ter? Tem. Mas não existe todo esse número de prefeitos, de municípios. Então, a conta não bate. Vamos ver. E assim, é o que eu volto a falar. Prefeitos têm toda a estrutura, tem todo um trabalho, que também não vou desmerecer trabalho de ninguém, porque quem sou eu para fazer isso? Mas a gente tem que combinar com os russos, né? Que é o povo, né? O povo tem uma outra visão. A gente conversava aqui nos bastidores que o amazonino sofre muito com até fake news. Eu vou usar o fake news, que está doente,
que está velho, que não anda, que não consegue se levantar, que não escuta direito. Você sabe que as redes sociais falam muito disso e a gente até usa o lado B, fala muito disso, né? E você que convive com o Amazonino Mendes, como é que está a saúde do ex-governador Amazonino Mendes? Como é que ele está? Tá. O Amazonino, a gente tem que entender, é uma pessoa, um homem de 82 anos. Isso não tem como esconder, nem como mentir, todo mundo sabe. Que tem as limitações da sua idade, natural. Mas o Amazonino tem uma coisa que eu, de 48 anos, ou outras pessoas mais novas, não tem. Que é uma cabeça muito, muito pensando em futuro, muito, muito para frente. Ele realmente é um visionário. E como ele mesmo falou um dia desse, numa entrevista, ele falou assim, eu não quero ser governador para correr, não quero ir para uma maratona. O Amazonino é simples. É sentar numa mesa com as pessoas competentes, capazes de tocar um governo, que nem um maratonista, nem um atleta consegue sozinho também. Tem que ter um time. E tem que ter um time de pessoas competentes. Então, assim, o corpo técnico, o Amazonino precisa das pessoas técnicas. E a cabeça pensante e com pensamento de futuro, de melhoria para o Estado, isso ele tem. Isso aqui ninguém pode negar. Então, eu não consigo enxergar essa dificuldade que as pessoas tentam implantar nele, que é natural da idade. Natural. Outro dia, inclusive, ele deu uma entrevista e disse com todas as palavras, abre aspas e fecha aspas, eu sou velho mesmo. Não tem como esconder isso. E eu dei uma entrevista há um tempo atrás que eu disse o seguinte, na política, velho é comportamento, não é idade. Volto a frisar isso. Às vezes você elege uma pessoa de 30 anos, estou colocando uma idade fictícia, que entra com a mentalidade de saquear, de fazer a política velha, de tentar comprar todo mundo, de tentar fazer tudo errado. E às vezes você tem um senhor de 80 anos, 82 anos, que está pensando em futuro de Estado, em melhoria. Falar. O Amazonino, apesar da idade, ele tem uma mente aberta, né, em receber novas informações, novas tecnologias. Ele sempre está acompanhando isso. Muito, é muito para frente. Então, são coisas que a gente, cada vez que conversa com ele, se surpreende. Porque realmente é. Então, é o que eu falo. Então, às vezes, um cara de 30 anos é um velho de pensamento. E, às vezes, um cara de 80 é um rapaz novo. Entendeu? A saúde do Amazonino, como é que está, Elci? As pessoas também falam que a saúde dele é debilitada. Como é que está a saúde do Amazonino? Ontem ele fez um vídeo para as redes sociais, ele fazendo esteira. Na bicicleta, na verdade. Na verdade, aquele vídeo é o cotidiano dele. Toda manhã ele faz os exercícios dele, trabalha com saúde dele natural. Tá perfeito. Perfeita. Assim, dentro das possibilidades da idade dele, tá bem. O Amazonino, eu convivo com ele eleitoralmente dentro de uma campanha desde 2017. 2018 e 2020, eu vejo hoje ele muito melhor do que 2018 na reeleição dele do que 2020 para prefeito. Então, assim, aquela imagem não é uma montagem, é o que ele faz todo dia. Então, não consigo enxergar. É o que eu falo, tem as limitações da idade, que é natural. Né? Inclusive, o Amazonino já disse que não se governa com o joelho, se governa com a cabeça. Com a cabeça. E isso eu sei. A competência dele é muito grande. E eu tenho certeza... Hoje ainda não tem nomes definidos, mas eu tenho certeza que o corpo técnico que vai ajudar ele nisso são pessoas competentes ao extremo. São pessoas que vão tocar do jeito que ele quer. O Amazonino tem 82 anos. A gente sabe da limitação da idade e o Amazonas tem 62 municípios. 62 municípios, a gente sabe a dificuldade que é chegar nesses 62 municípios. Eu sempre cito o exemplo de Tabatinga, que é um município muito distante. E grande, né? Exatamente, muito distante e grande. Mas aí, para você chegar nos municípios próximos, você vai ter que pegar ali uma lancha, uma voadeira. Enfim, como é que o Amazonino vai enfrentar essa maratona
de campanha eleitoral, vai visitar os 62 municípios? Olha, isso é planejamento, que eu falo. A gente vai depender muito das condições até para a gente, para pessoas. Você está falando de condição financeira. Financeira porque a gente tem uma estrutura que não é... Nós somos oposição. Nós não temos a mesma estrutura que um governo tem, que você chega em qualquer canto, porque a estrutura do governo está em todos os cantos. Mas, assim, para resolver o problema, vamos pegar um município como exemplo aqui. Vou pegar Ipixuna, que é longe, que é difícil o acesso, que você precisa, muitas vezes o avião não chega lá, se chegar é anfíbio, é um avião diferente. E a gente vai estar num período da eleição, que é um período já de seca do rio. Muitas vezes não chega, você vai ter que ir de um barco. Então, a logística ela é diferente no estado, é continental. Mas eu vou falar, para resolver o problema de Ipixuna, eu preciso estar lá ou as pessoas que vão me ajudar, me representam, podem fazer isso como um braço meu? Porque o Amazonas só são 62 municípios. Mas são 62 municípios que Barcelos é maior do que muitos países da Europa. Eu sei que são 62 municípios que não se chega com carro. Por exemplo, tu não sai daqui numa linha reta e se chega nos municípios. São municípios que ou se chega de barco ou de avião. E até de avião demora. Você só chega, na verdade, em 7, 8 municípios de carro no Amazonas. É a região metropolitana. E olhe, porque nem Careiro você tem que atravessar de balsa ainda. Chega de carro, mas a balsa é precisa. Se for para Manaquiri, também precisa Mesma da coisa, lancha. o lado aqui, Careiro, Altazes, né? Careiro Castanho, Manaquiri, tudo precisa da balsa. Então, assim, é complicado. É caro, que eu falo. Você tem lugares que o avião comercial não chega, você vai ter que fretar um avião, que é caro, né? Você vai ter que pagar aí, sei lá, 10, 15 mil. É um absurdo. Então, assim, a gente também não é uma campanha rica, mas é uma campanha que vai ser planejada, estruturada para chegar. Se a gente vai conseguir chegar nos 62, eu desejo e espero que sim. Agora, é uma coisa que só o momento vai dizer o planejamento daqui para lá. Interessante de uma campanha política que você vai de avião até uma cidade, depois você pega um carro e vai para outra cidade, aí depois você pega uma lancha e vai para outra cidade, depois tem um avião te esperando para uma outra cidade. Uma voadeira. Exatamente. E um único dia você faz aí 4, 5 municípios. O amazonino, com a idade que tem, não conseguiria mais fazer essa maratona aí de sair de avião, pegar um carro, depois pegar uma outra lancha, depois pegar uma outra voadeira, enfim. Então a gente percebe que com 82 anos ele vai delegar essa função, por exemplo, ao seu vice. Isso, pode ser. Ao vice, a estrutura, aos coordenadores de campanha, tem todo esse staff que vão trabalhar no período eleitoral, né? Se vocês são oposição ao governo do estado do Amazonas, na verdade são oposição desde quando terminou a última eleição, desde 2000, quando terminou a eleição em 2018, o Wilson assumiu em 2019 e o Amazonas já era oposição. Mas fez a transição de forma muito democrática e demorou muito para fazer a primeira crítica ao atual governador Wilson Lima. Na verdade, a visão nossa é que realmente eu participei do governo do Amazonino, ajudei nessa transição na época que eu estava, foi bem transparente, tranquila de ser feita. E aí depois a gente foi vendo os problemas que iam acontecendo. A gente tem hoje uma arrecadação gigantesca. Recorde atrás de recorde. Recorde atrás de recorde, dentro de crises, né, que a gente passou. Realmente a gente tem que entender também esse lado. Bater, entender que tem um momento de crise, tem, ótimo. Mas assim, é um momento de crise onde teve mais dinheiro. Né? Onde o governo federal, mesmo com seus problemas, né, enviou também verbas. Então, assim, na verdade, trabalho tinha que ter. Então, a gente trabalha muito nisso. O que que reflete no povo? Então, assim, não precisa nem eu frisar o que aconteceu aqui, né, em 2020, né, em janeiro de 2020. Então, assim,
foi um negócio absurdo. Então, a gente sabe o que aconteceu. Na verdade, 2021, né, que eu digo. Então, assim, tinha condições de planejar, de executar, tinha tudo isso. Então, não tem como apoiar certas atitudes. Sim, a gente está terminando a nossa entrevista. A gente agradece pela sua participação. Muito obrigado. Quero aqui já deixar marcado a entrevista, que você marque a entrevista com o ex-governador Amazonino Mendes, para que ele possa aí falar das suas propostas, da sua plataforma, como vai fazer sua campanha eleitoral, porque agora é pré-candidato oficial. Isso. A gente vai levar o recado, vamos tentar agendar logo o mais rápido possível. E agradecer a você, a Nanda, dizer que o programa é ótimo, eu acompanho direto e assim, desejo todo o crescimento possível para vocês, profissional e pessoal também, tá, gente? Grande abraço.